Oi, Olá! gente! Não falei olá hoje porque eu lembrei. Que a gente sempre Sempre começa falou com olá. Aí eu falei, oi, gente. Vamos falar hoje sobre qual é a hora certa para casar. Camila já chegou com tudo. Como é que a gente sabe a hora certa que é pra gente falar o famoso sim? Eu aceito. Ou planejar o nosso sim, não é mesmo? Tem que ter um planejamento. Exato. Como saber a hora certa que a gente casa e que a gente não casa? Grazi, Kathleen, Júlia, Gabriel, sejam bem-vindos, gente. Mais uma live. É Vanessa. Eu adoro lives. Então, Vanessa chega com meus amores, Vanessa. Aham. John, Gabi, Rai, todo mundo aí chegando, sejam muito bem-vindos. Roberta, minha prima. Gente, Bonitinha. como é que a gente sabe a hora certa para casar? A gente vai tentar responder essa pergunta. Na verdade, a gente vai responder essa pergunta aqui para vocês. Para sanar essa dúvida que a gente recebe muito na direct. Pô, quando é que eu caso? Quando é que eu falo sim? Será que é para eu casar? Será que não é para eu casar? Sim. Rafa, será que eu aceito o pedido de casamento dele? Não sei, isso daí é o que a gente vai pensar junto aqui hoje. Então, queremos já começar com uma pergunta muito básica e necessária. O que vocês acham? Somente o amor sustenta uma relação? Respondam aqui pra gente. O que você acha? Você acha que só o amor que é necessário para sustentar uma relação? Um casamento sobrevive só com amor? Fala pra gente. Ó, não. Aí a galera já tá no rumo. Não, exato, Grazi, não. Por que Leonardo, não, hein? Gente, por que vocês acham que só o amor não sustenta? O que vocês acham? E antes de tudo também, gente, já separem aí, ó, hashtag caderninho. Galera das antigas aí já sabe que a gente sempre levanta a hashtag caderninho. Por quê? Pra você poder anotar as coisas que a gente vai falar aqui. Senão fica só na nossa cabeça e não coloca em prática. Às vezes esquece. Às vezes você tá aqui escutando tão atenta, aí de repente dorme, acorda amanhã e esqueceu o que a gente falou. Sim. Então, ó, já coloca aí hashtag caderninho. Grazi falou, porque tem que ter várias outras coisas. Respeito, cumplicidade. Isso aí, a gente vai aprofundar um pouco isso, Grazi. Tá joia. É isso. Então, né, a gente chega à conclusão de que só o amor não é suficiente para manter um relacionamento, né? Não adianta a gente... Na verdade, é uma coisa assim... interessante da gente discutir. Olha só, nem falei isso com o Rafael. Não tá na pauta? Não tá na pauta. Mas isso é uma coisa que eu sempre refleti muito. A gente acredita no amor da Bíblia, né? Então, a gente acredita que o amor tudo crê, tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. O amor é bondoso, o amor é benigno, né? Exato. Então, assim... tendo essa definição de amor, sim, só o amor basta. Porque não tem como você amar uma pessoa e você fazer mal, e você desrespeitar, e você tratar tratar mal, né, e tal, com grosseria. Exato. Enfim, então assim, tendo essa definição de amor, sim, o amor basta. Sim. Só que o seu amor, ele tem que ser um amor tão forte a ponto de você entender que dentro desse amor existem coisas que você faz no seu relacionamento em prol do amor. Não adianta eu falar que eu amo a Joyce e eu tratar a Joyce com ignorância. Será que eu amo de verdade a Joyce? Ou será que eu tenho uma atração, um desejo, uma dependência emocional da Joyce? Quando a gente fala de amor, a gente fala de amor num sentido muito amplo. Por isso que hoje falamos de amor, é o nome desse Instagram.
E a gente pensa o seguinte, se hoje nós falamos de amor, a gente não posta todos os dias aqui falando você tem que amar o seu namorado ou a sua namorada, você tem que amar o seu noivo. A gente posta que você tem que se comunicar melhor com ele, a gente posta que você tem que respeitar a diferença que tem entre vocês dois. Quando nós falamos de amor, nós falamos de todas essas características que vêm a partir do amor. E isso que é importante. Simplesmente o amor não basta. Então, só que aí a gente entra na banalização do amor. Exato. Né? Porque assim, vamos lá, gente. Quando a gente ama uma pessoa, né, o amor mesmo, a gente não esquece essa pessoa em uma semana. A gente não passa, né, dos limites com ela. Então, o que acontece é que muitas vezes também a gente acha que ama, só que a gente não ama. Exato. Então, cai nessa banalização. Né? Exato. Exatamente. E a gente acaba pensando numa representação de amor no sentido de simplesmente fazer um contato físico com a outra pessoa, uma relação onde eu amo, tá, mas por que você ama? Porque o corpo dele é bonito, ou porque o corpo dela é bonito. Não, existem coisas muito além disso. Quando nós aqui dentro da Hoje Falamos de Amor, a gente fala sobre pontos admiráveis, a gente fala sobre coisas que vão além do convencional e que fazem com que o amor seja sustentado e crescido, né, a cada dia do relacionamento de vocês. E aí, como que a gente pode pensar sobre o amor e não pensar sobre um planejamento do relacionamento? Se eu tenho um amor pela Joyce, olha só, presta muita atenção. Eu planejo estar com a Joyce no futuro. Só que para que eu esteja com a Joyce no futuro, eu preciso fazer o quê? Ter comportamentos hoje que façam com que esse futuro seja saudável, tanto para mim quanto para a Joyce. Senão eu não amo a Joyce, não tenho uma perspectiva de futuro com ela. Consegue entender? Faz sentido, gente? Faz sentido? Essa questão do amor, do planejamento, do cuidado, da mudança de comportamento para pensar no futuro. E a gente já começa a perceber que, junto com o amor e o planejamento, a gente está direcionando o nosso relacionamento para o casamento. Exatamente. E aí uma coisa, né, que eu até abri aqui o versículo, né, que fala sobre o amor, e eu passando o olho aqui e pensando, né, esse amor que é descrito é um amor perfeito, né? Só que nós somos imperfeitos. Então, muitas vezes a gente erra, a gente peca, né? Então, a gente precisa ter uma consciência e um conjunto de valores que sustentem isso também. Com certeza. Gostou? Sim. Obrigada. Então, vamos lá. Então, a gente sabe que o amor, né, precisa vir com todas essas outras características, com o não orgulho, com o carinho, com a espera, com a paciência, né, para ele ser de fato a base, né, do relacionamento. Mas aí, como o Rafa falou, a gente precisa, quando a gente pensa no casamento, a gente precisa do planejamento. E aí, quando a gente para pensar nisso, o que a gente precisa pensar também, né? Que existem pontos importantes que a gente precisa construir antes do casamento. Com certeza. Existem arestas ali e coisas que vocês, como casal, precisam conversar e pensar juntos antes de se casarem. Acho que anteontem, se eu não me engano. Acho que foi anteontem. Eu postei um story, né? Nós postamos um story de uma série que a gente estava assistindo chamado Casamento às Cegas.
Alguém aí viu essa história? Que a gente tava lá vendo Casamento às Cegas? Bota um eu aí, alguma coisa assim, pra gente saber se você viu essa história. Beijinho, 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 beijinho. Tudo bem. A gente vai salvar essa live, eu acho. Tá. E aí, ó, sim, o pessoal viu essa história. E por que a gente assistiu e por que a gente conversa muito sobre essa série especificamente falando? A gente conversa muito sobre essa série porque essa série é um experimento onde pessoas se casaram se conhecendo 7 dias sem se ver. E aí, nesses 7 dias, elas conversaram, sim, sobre muitas coisas. Porém, talvez elas não... E aí, quando elas se casam, quando chega o momento ali de se casarem de fato, depois desses 7 dias, elas percebem que existem milhares de outras coisas que não estão sólidas no relacionamento que elas construíram naquele tempo, a ponto de dizer sim. E isso tudo faz com que a gente consiga enxergar que um casamento, ele não é construído em 7 dias. Ele não é construído em 14 dias. Eu posso 7 dias, 14 dias assim, porque é realmente muito pouco tempo. Mas, por exemplo, o que de fato vai construir um casamento saudável para aquelas pessoas e para você que está assistindo a gente hoje? São os detalhes. E como que a gente constrói detalhe? Conversando, comunicando, dialogando sobre o futuro. E aqui a gente separou alguns pontos que são muito importantes para que vocês consigam, né, ter essa conexão para o casamento especificamente falando. E no nosso hashtag caderninho aqui a gente botou algumas delas. Vocês têm seu hashtag caderninho aí, a gente tem o nosso também, com certeza, para nada passar despercebido. Ó, a gente colocou aqui o primeiro ponto, planos para o futuro. Por que é importante, né, a gente alinhar isso antes do casamento? Porque a gente precisa saber qual é a perspectiva de futuro do outro. O que ele quer fazer na vida dele? Ele quer trabalhar, aposentar e ficar em casa lendo jornal? Ele quer trabalhar e ter tempo para ter uma dependência financeira de repente e pegar uma Kombi e sair viajando? Então, é preciso a gente saber o que a pessoa quer do futuro. Isso é muito importante. Porque o que acontece muitas vezes? As diferenças, né, as famosas diferenças que vêm em algum contexto e muitas vezes até quebra o relacionamento. Tamanha diferença. Então, a gente sempre fala muito isso aqui também. Para a gente estar num relacionamento legal, a gente precisa ter a mesma cabeça, né? O que significa isso? A gente precisa pensar parecido, a gente não precisa ser 100% igual um ao outro, mas a gente precisa ter uma cabeça parecida, porque senão cada um vai querer uma coisa. Então, o que você quer do seu futuro, primeiramente? Né? Você tem que ter muito certo o que você quer. E aí a pessoa que você quer ou que você vai estar precisa estar alinhada com aquilo também. Porque já pensou, chega daqui a 30 anos e aí a pessoa fala, eu quero viajar o mundo. E aí a outra fala, eu quero ficar dentro de casa vendo televisão. Opa! Desculpa a vida. Juliana. Obrigada Juliana. Pelo selo, Ju, de verdade. Você apoia muito a gente aqui no nosso trabalho. E verdade. Muito obrigado por isso. Ó. A Ju, agora todo comentário da Juliana vai aparecer um coraçãozinho ali. Ai, que bonitinho. Agora destacado para ela. Bonito. Então, gente, isso é muito importante, né? Outro ponto importante que também está relacionado ao futuro, ter filhos ou não. Gente, isso é muito importante. Muito importante, cara, isso é muito importante. E assim, muito. A gente mandou um vídeo, né? A gente postou, na verdade, esse vídeo aqui na Hoje. E nós falamos um pouco sobre isso, porque eu e a Joyce, a gente conversou pela primeira vez sobre futuro, assim, num bate-papo sobre filhos. Eu falando dos meus filhos e ela falando dos filhos dela.
Agora são nossas. Agora é a Sofia e o Noah, que em breve estão por aí. Mas a nossa primeira conversa sobre futuro, sobre perspectiva de futuro, foi assim. Eu falei, a gente estava se perguntando e conversando sobre festinha de 1 ano de criança. A gente quer... Como é que você pensa? Eu falo, eu penso em não fazer uma festa muito grande, porque a criança não vai nem lembrar. Primeiro ponto. O pessoal vai comer, beber, fazer um monte de algazarra, a criança vai estar lá, sei lá, ou chorando, porque não gostou da decoração, ou vai estar rindo, mas não vai lembrar. Então, olha só. E aí, a partir dessa resposta minha, a Joyce respondeu algo muito parecido. E aí, a chavinha. Opa! Pelo menos esse comecinho aí é algo que a gente bate e no futuro é algo que a gente vai precisar trabalhar juntos, caso nós estivermos juntos no futuro. Imagina se a gente se casa, primeiro aniversário da Sofia, eu querendo um festão gigante no Castelo de Itaipava e Joyce querendo um bolinho simples em casa. E aí? O que isso traz para o meu relacionamento, para o nosso relacionamento? Mesmo porque isso também não é só baseado em uma festa, né? É toda uma construção de ideia. Com certeza. Não é só uma festa, não é só um bolinho. É o que você espera, o que você gosta, o que para você é mais importante, quais são os seus valores. Então, os valores, eles precisam estar muito, muito interligados, né? Sim. E aí, outros pontos, por exemplo, falando de festa, questão de casamento. Poxa, eu quero um casamento muito grande e o outro quer um casamento mais reservado. E aí, como é que vocês vão trabalhar isso? Vamos deixar para falar sobre isso só no momento que tiver que fazer o casamento? Não, vocês precisam se planejar. Então, poxa, a gente quer um casamento médio, vamos chegar nesse acordo? A gente faz o casamento médio e viaja na lua de mel, pode ser? E aí, vocês vão se acertando. Qual outro ponto interessante? E um ponto também muito importante, a Juliana, vida, pediu pra gente falar sobre família. Bacana, show. Então vamos falar sobre o que? Ótimo, excelente. Obrigado, Juliana. Isso não estava no nosso hashtag caderninho, mas é uma demanda muito forte de pessoas aqui da Hoje Falamos de Amor, de seguidores nossos. Questão familiar. Como é a minha família com a minha namorada, com a minha futura noiva, com o meu futuro noivo? Meu não, né? Porque eu já tenho uma esposa. Mas como que é essa relação familiar com o relacionamento? Tem uma interferência muito forte? A interferência não é tão forte? Inclusive, tô querendo fazer uma live com a minha sogra, gente. Comenta aí se vocês acham que seria legal. Eu e minha sogra, você não. Eu fui chutado. Só eu e minha sogra. Ao vivo aqui, gente. Ao vivo. A relação com a sogra, como é que é? Assim, poxa, sua mãe ela é muito ciumenta, ela interfere muito. Como é que é essa relação? Olha, peraí. Ionara! Obrigado pelo selo. Obrigada. Pode comentar à vontade aí, Ionara. Esbanjar o seu coração aí destacado para que a gente possa comemorar isso junto com você. E olha só, é interessante que a gente falando agora sobre questões familiares, vida, todo mundo apoiando essa live com a minha mãe. Bora, já vou falar com ela amanhã. Semana que vem, se demora, já dá pra fazer. Toda quarta-feira a gente tem live aqui na Hoje, então talvez a quarta-feira que vem, Joyce e minha mãe fazendo uma live aqui com vocês. Relacionamento de Nora e só. Eu venho, apareço um pouquinho, eu vou assistir do celular. E aí, olha só, aí você vê que vocês mesmos aqui nos comentários estão trazendo outros pontos que são muito importantes. Olha, a Sara falou sobre questão financeira. Muito importante o casal falar sobre questões financeiras antes do casamento. Extremamente importante. Por exemplo, antes da gente casar aqui, nós já tínhamos uma ideia de como funcionaria a nossa vida financeira. Quais eram as nossas expectativas. A gente como é que vai dizer? Não é mão de vaca. Mas a gente economiza, a gente não economiza, a pessoa gasta muito, a pessoa gosta de comprar um monte de coisa desnecessária. Tudo isso precisa ser alinhado. Por quê? Imagina, se a Joyce é toda reservada ali, juntando o dinheirinho pra gente poder fazer alguma coisa, e eu, Rafael,
Esbanjador, gosta de gastar, comprar, sei lá, relógios caríssimos. Poxa, isso vai gerar um tipo de conflito também. Olha, a Juliana falou que a avó do noivo dela pega muito no pé. E a gente até discutiu ontem. Então, pra você ver, ô Ju, essa questão do relacionamento dela, né, com vocês pode ser algo que gere, né, um problema no relacionamento de vocês. Caso também ele escute muito a avó e os comentários da avó sobre você, claro, e isso prejudique, né, a relação. Então é algo que vocês precisam conversar entre vocês dois para ver o quanto que isso impacta a maneira de vocês lidarem com o relacionamento. Sim. E aí até uma parceria, assim, né? De, poxa, no caso é a família dele, né? Então, como que a gente pode tentar se relacionar de uma forma mais saudável, né? O que a gente pode fazer para manter esse ambiente legal? Porque essa questão familiar, ela é muito importante, né, gente? É uma coisa, assim, imprescindível para um bom relacionamento. Você ter um relacionamento legal com a família, né? Do seu marido, do seu namorado e o namorado também. Então, isso precisa ser visto, né? No caso a caso e com muito mais calma. Mas a questão de financeira, né? Que a gente ia falar. A questão financeira também é muito importante, porque eu estava até dando uma olhada aqui, estava pesquisando, e uma das causas maiores de divórcio são por questões financeiras. Então, porque as pessoas não conseguem entrar ali em um conjunto, cada um quer uma coisa. Então, mais uma vez, a importância dos dois terem ali a mesma cabeça, né? De quererem as mesmas coisas e lutarem por essas coisas juntos. Então, a ideia é que desde que isso aconteça, né? Desde o namoro até o casamento e até a eternidade, né? Exato. E aí é muito importante, gente, esses pontos estarem bem trabalhados. Outras questões como comunicação, como abertura, né, para o diálogo. Porque como é que eu me caso com alguém que não está disposto a ouvir, de repente, algo que me desagrada no relacionamento? Sim. Muitas pessoas aqui, né, entram em contato com a gente, né, tanto para terapia quanto para qualquer tipo, né, de serviço, e falam que eu não consigo falar para ele algo que está me desagradando porque ele fica muito estressado, muito irritado, e aí eu prefiro nem falar nada. Ué, como assim? Vocês estão caminhando num relacionamento que, poxa, vocês pensam talvez em se casar e você não pode falar algo que te desagrada? Entende? É muito importante estarem abertos a escutar algo que não é aquilo que talvez você gostaria de ficar escutando. Com certeza. Então a gente entende que o casamento começa a partir do namoro, né? Então o namoro já é o primeiro período, né? O primeiro momento ali para você pensar em, poxa, será que eu me vejo com essa pessoa no futuro, né? Será que a gente daria certo? Os nossos valores são parecidos? Tudo isso é muito importante, né? E aí, mais importante ainda, ali já no período do noivado, né? Que você vai colocar aquilo ali mais veemente ainda. Então, é algo muito importante também. Exato. E o casamento, ele começa no namoro. Mas isso é óbvio. Não, não é óbvio. Tem muita gente que deixa para poder, de repente, se acertar como casal depois que se casa. Não, o casamento começa no namoro. Aquilo que você vai viver no seu casamento foi construído durante o namoro. Não adianta nada a gente ter um namoro, a gente não se comunicar direito e achar que depois que coloca a aliança no dedo aqui, mudar tudo. A comunicação vai ficar perfeita, vocês vão conseguir dialogar e a pessoa vai se transformar num príncipe e você numa princesa, na verdade num rei, numa rainha, né? E eles estarão casados. Não! O que vocês constroem como namoro perpetua para o casamento. A gente aqui na Hoje, a gente fala que a nossa intenção aqui com o Instagram é levar vocês desde um namoro saudável até um casamento saudável. Não existe um namoro prejudicado que vai gerar um casamento saudável milagrosamente falando.
pode ser que depois que você se case, você consiga arrumar isso com acompanhamento, com ajuda, com alguma coisa assim. Mas do nada não vai existir. É uma construção. Como a gente fala, né? A gente tem um aulão, né, que a gente fala sobre os pilares do relacionamento. Se os pilares não estiverem adequados no namoro, você vai levar uma construção defeituosa no seu casamento. Sim. E aí a chance disso dar um problema é muito grande. Ou até mesmo dentro do casamento, que é o que a gente ouve muito. Ai, vocês são casados há pouco tempo. Ai, ainda tem muita coisa pela frente, tudo. Então, o que a gente entende, né? Que se desde o início o nosso casamento ele não tá com uma base sólida, daqui a 15 anos ele vai estar ruim. Ponto. Né? É difícil você ter um relacionamento que por 1, 2, 3 anos foi super ok, super legal, super saudável e do nada, né, ele começou a ser ruim. Isso não existe. Talvez ele já tinha um problema no relacionamento, no namoro, quando casou, deu aquele gás, não, a gente é casado, não sei o quê. Só que veio já com traumas, com problemas do namoro, que depois que esse gás, essa empolgação toda do comecinho ali do casamento passou, esses problemas voltaram. Sim. E aí, isso que é o problema. Porque as pessoas, nossa, eu tô casada e nos 4 primeiros anos foi muito bom. E agora, nos 3 primeiros anos, e agora é horrível. Ué, o que mudou, assim, no relacionamento de vocês? Como era o namoro de vocês? Como foi construído? Será que vocês realmente se conheciam? Exato. A pandemia veio muito para isso, né? Para mostrar para muitos casais que eles não se conheciam. E isso foi chocante para algumas pessoas de... Cara, a gente está vivendo agora... A gente vendo, né, que aumentaram-se muito os índices de separação na pandemia. Porque as pessoas não se conheciam. Então, antes de casar, veja se você realmente conhece a pessoa. Se a pessoa ela tem os pontos admiráveis que você procura em um parceiro. Veja se as perspectivas futuras estão alinhadas. E isso é muito importante. Guarda esse conhecer. A Má Alves, obrigada, Má, comprou um selo também. Má, obrigada, já deixa um coração obrigada. laranja aí pra esbanjar o seu coraçãozinho do lado do seu nome na live. Ajuda muito. Verdade. Obrigado, verdade. E falando rapidamente sobre essa questão de conhecer o outro, isso é uma coisa que eu percebo muito nos atendimentos. Às vezes a gente convive com uma pessoa, mas a gente não conhece essa pessoa. Às vezes a gente está todo dia ali, mas a gente não sabe do íntimo, a gente não sabe o que está se passando dentro dela. Então, muitos casais são casados há 10 anos e um não conhece nada sobre o outro. Exato. Então, isso é muito bizarro, mas assim, isso é algo que precisa ser falado. Às vezes, um casamento de 1 ano, as pessoas se conhecem muito mais do que casais que estão há 20 anos. Exato, não é questão do tempo, é questão da intimidade que você faz dentro do relacionamento. De você falar sobre as suas dificuldades, de você falar sobre os seus medos, sobre as suas inseguranças. Então, é isso que proporciona intimidade, conexão, conhecimento. Claro que a gente nunca vai saber 100% sobre o outro, porque a gente muda, nós mudamos o tempo inteiro. Então, não tem como você saber 100% como o outro é. Mas a gente precisa ter uma base muito bem, sabe? Do que a gente falou aqui, né? Os valores, as crenças do outro. E isso não depende de tempo. Isso depende muito mais de disposição, do quanto você conhece e do quanto você está disposta, do que necessariamente um tempo. Exato. A gente quer... Isso faz sentido para vocês, gente? Esses pontos aí, eles fazem sentido sobre a hora certa de casar? Porque a gente tem pessoas... A gente vai convidar agora um casal para poder participar com a gente aqui da live. E a gente quer saber, né, de vocês se esse papo, assim, essa linha faz sentido para vocês. Das coisas importantes para saber a hora certa de casar. Ó, faz sentido... Eu vou convidar aqui o casal, enquanto isso eu vou Gente, teremos agora
convidados especiais diretamente aqui da Hoje Falamos de Amor. Exato, exato. A gente quer fazer, aí é outra pergunta, a gente quer fazer sempre a live trazendo, de repente, alguém de vocês, né, que assistem a gente também. Ó quem tá aí! Olha quem chegou! O casal Ternura! O casal Tá Ternura! frio aí? Demais. Tá demais. Gente, sejam bem-vindos. Gente, a gente convidou a Júlia Tá e o cortando um Luca. pouco a sua cabeça, Pronto, Bia. tava cortando meu crânio. Foi. A gente convidou a Júlia e o Luca para participar dessa live com a gente. A Júlia e o Luca já estão aqui, eu não sei quanto tempo. É uma das perguntas que eu vou fazer para eles. E a gente vai falar, né, sobre como é que tá o relacionamento de vocês, como é que tem sido, né, esse período aí. Não sei há quanto tempo vocês estão juntos. Então, Eu sei que é muito. deve ser. Gente, sejam muito bem-vindos à live. Quem tiver por aí no chat, coraçãozinho laranja aí para comemorar a chegada desses nossos convidados. Júlia e Luca. Júlia e Luca. Coraçãozinho laranja já é a marca registrada aqui da Hoje. É a gangue do coração laranja. E aí, Júlia, me conta. Quanto tempo que você tá por aqui mesmo? Eu tô desde o... Começo do ano. Não. Desde o meio do ano passado. Desde o meio do ano passado. Nossa, Uhum. então você pegou a Hoje começando, né? Porque a Hoje Quase. Falamos de Amor tem um pouco mais de um ano. Quase. Eu mesmo peguei agora. Chegando. Ele voltou bem depois, né? Que foi começando O Luca chegou depois. Chegou. Que aí eu chamei ele Você que pra falou lá. pra ele, ó, segue esse povo. Oi? Você que falou pra ele, ó, segue esse pessoal aqui. Falei. E ele assistiu a live comigo. Então foi desse jeito mesmo. Eu chamei ele pra live. E aí ele começou a seguir também. Ah, legal. Legal. E Eu Luca, não lembro qual live que foi. Mas eu foi lembro, uma- Júlia. Eu lembro uma live que a gente fez que você falou, ah, o meu namorado tá aqui. Aí o Luca foi e falou no chat. Aí eu falei, Foi. o Luca é namorado da Júlia? Aí vocês, sim. Foi essa? Foi. Legal, Ah, bacana. verdade. E quanto tempo vocês têm de relacionamento? A gente tá fazendo hoje 1 ano e 7 meses. Hoje? Parabéns. Parabéns pra vocês, gente. Teve hambúrguer hoje ou não? Oi? Teve lanche? Teve lanche? hambúrguer hoje ou não? Não, eu vou fazer uma surpresa pra ele buscar ele no trabalho. Ai, que legal. Parabéns, gente, de verdade, por esse tempo de relacionamento. Que venham muito mais, né? Muito mais comemorações. Bacana. E falando sobre o nosso tema. Me fala aí sobre vocês. Vocês já pensaram assim sobre o futuro a longo prazo? Como vocês se imaginam daqui a um tempo, que é 10 anos? Vocês já conversaram sobre isso, sobre futuro, assim? Praticamente Olha. todo dia. Todo dia. Todo dia? Todo dia. Quem fala mais, Luca? A gente conversa sobre isso desde o primeiro mês de namoro, praticamente. Caramba! Que a gente já Legal. tem noção dos planos, né? Tanto financeiramente como tudo. Tudo. A praticamente. gente já tem praticamente o futuro trilhado. Nossa, que bacana. Legal. E Luca, quem bate mais, quem puxa mais esses assuntos de futuro? Você ou a Júlia? A Júlia. A Júlia? É. Mas o bom é que você entra na onda. Não, eu entro na Não, onda. ele puxa também, às vezes. Só que quem puxa mais sou eu. Aham. Caramba, bacana. E como que assim, né? Vocês desde sempre falando sobre o futuro. Que ponto que vocês estão hoje, assim? Vocês já se imaginam tendo, caminhando para esse futuro juntos? Algo muito distante ainda. Não tão distante, mas assim, tá meio caminho andado.
Legal. Legal. Pede mesmo é mais o financeiro, É né? a parte financeira. Mas Aham. com tudo a gente dá um jeito, né? Com Uhum. certeza. A gente pretende já começar a mexer com uma casa, uma coisa assim. Primeira meta mesmo é uma casa. Uhum. A primeira de todas. Deu uma travada, calma aí. Deixa eu voltar. Acho que voltou, acho que voltou. E essa questão financeira que a gente falou, né, na live, ela é muito importante, assim, para o futuro, querendo ou não, é muito importante. Uhum. E, Ju, Luca, e quando que virou a chavezinha, assim, que vocês, assim, pensaram, cara, dá pra gente ficar junto pra uma vida, isso não é mole. Quando que virou, quando Porque, vocês perceberam que, assim, vocês poderiam ficar muito tempo juntos? porque ela tem muito a ver comigo, né? Tipo, a gente pensa a mesma coisa, pensa no futuro junto. Então é muito minha. A gente tem uma perspectiva de vida, de um futuro muito parecido. Então, Uhum. na verdade, a gente já se conhece há muito tempo. Uhum. A gente faz tudo e só foi oficializar mesmo no ano passado. Uhum. Mas a gente tem umas ideias que batem muito. Então, desde o primeiro mês de namoro, a gente está aí conversando, planejando tudo. Caramba, que Legal. 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 Então, esse planejamento de futuro já vem, né, dentro de uma linha que a gente falou aqui na live de, poxa, a gente tem uma perspectiva parecida, a gente pensa mais ou menos igual, e isso é muito importante para o casal casado. Uhum. A Perguntaram aqui gente se pensa vocês moram rápido, juntos. quando, mas é normal, né? De todo casal. Exato. Aham. Perguntaram, Júlia, a Polly perguntou se vocês moram juntos. Não, Não, ainda não. ainda não. É que ele fica mais na minha casa, né? Assim, a gente passa. A gente se vê praticamente todo dia. Mas ele chega no final da tarde, assim, da noite, ele vai para casa dele e volta no outro dia. Eu moro com os meus Uhum. avós, então a gente Sim, não mora junto. ainda, né? Eu já sabia disso, né? Pretende Que nós somos íntimos. Exato. E Ju, Luca, vocês fizeram, né, o curso daqui da hoje, por isso que a gente tem essa proximidade muito maior. A Sim. gente já bate papo na direct, a gente troca muita ideia, a gente acompanha vocês também, né, querendo ou não, o relacionamento de vocês também. Quando vocês fizeram o curso, assim, existe uma diferença entre antes e depois? Mudou alguma coisa para vocês? Demais, demais. Eu tinha muito problema com a minha insegurança, o meu ciúme, né? Eu era bem Ciúmes era bastante. possessiva. Eu nem comecei. Ah, a internet está travando. A internet travou. Tinha algumas vezes que eu tinha razão, mas eu era bem possessiva com isso. Já estava tipo, chegando no fim, assim, no limite dele, de paciência com isso, né? Porque ele estava se sentindo muito preso, estava sufocando demais já, até eu percebia isso. Uhum. E depois que eu fiz a mentoria, mudou completamente. Ainda tenho, né? Mas aí eu reclamo com motivo. Aham. Sim. E Luca, por você, como é que foi essa mudança aí? É diferente, né? Porque eu sou bem tranquilo, né? E ela vem brigando comigo direto, direto. E agora já não é a mesma coisa. Em vez de brigar, Aham. ela conversa. Em vez de gritar, ela já Bacana. fala mais calmo. É, porque eu já gritava, né? Eu sou bem impaciente. Uhum. Então, já era Aham.
Então, assim, diminuiu, consequentemente, né, as discussões de vocês, diminuiu, né, os atritos. Porque, querendo ou não, né, quando a gente não lida bem com essa questão da insegurança do ciúme, a gente acaba discutindo mais, às vezes, por coisas bobas, né, que antes da gente ter uma consciência, são coisas muito grandes, às vezes. Porque a gente não sabe lidar, né, e se comportar com aquela questão. Então, Eu, assim, é muito a bom ver gente que já hoje... estava a gente já Oi? estava num ponto de praticamente se separar por conta dos ciúmes. Porque a gente brigava praticamente todo dia. Todos os dias. Caramba. Caramba. Uma E briga, uma hoje, uma discussão. perspectiva de futuro muito maior. E fora que uma discussão, né? Conforme você vai levando uma discussão, no final não resolve nada e vai ficando, cada um guarda tipo um rancor, né? E a Uhum. pior, tá travando. Ih, tá travando. Será que a gente também tá? Será que é a minha? Acho que não. Tô A gente Voltou? botou aqui para ver se estava travando no outro no celular. celular, tá travando também. Mas deu para Deu pra entender. entender. Uhum. Então, poxa, a gente assim, a gente fica pensando, né, daqui, porque às vezes a gente não tem consciência do quanto que de repente pode mudar, né, um cenário. E aí, vocês falando isso agora, tipo, é algo que eu, Rafael, fico muito feliz, porque existe total uma transformação de uma perspectiva de relacionamento até um ponto, e isso transforma depois. O que você tá fazendo? Aham. Eu tô te olhando. Ah, tá. E aí você vê que vocês, né, que de repente brigavam todos os dias por isso. Hoje em dia vocês têm um relacionamento muito mais tranquilo. Vocês conseguem, de repente, conversar muito melhor, ter, de repente, uma proximidade muito maior e, consequentemente, planejar o futuro de uma maneira muito mais segura. Porque Sim. imagina, poxa, como é que eu planejo meu futuro com segurança se eu tô brigando todos os dias? Uhum. Até porque se casa, foi o que você falou. Você fica bem por um momento, porque está muito recente, mas depois que vai passando o tempo, a convivência, aí vai desanda tudo de novo. Sim. Que é o que no curso a gente chama, né, dos comportamentos manipuladores. Sim. Que aí a gente consegue, ali, de alguma forma, solucionar a situação, mas não resolve de fato o problema. A gente já tem problema com a família também, então. Isso não... Eu tenho problema assim, com a minha mãe desde sempre, né? Eu não moro com ela mais. Eu moro aqui com a minha avó. Então é tudo muito tranquilo. A família nessa parte aqui ama ele, trata ele melhor do que eu. Minha mãe, como ela não tem essa convivência, minha mãe ela não tem uma proximidade muito boa comigo. Então, consequentemente, ela acaba tratando ele mal também. Só que eu defendo, eu não deixo, Sim. eu não deixo. Uhum. Até porque não faz nada. Ninguém nunca reclamou dele. Uhum. Legal. Então, Nossa, chato, né? fica, fica muito Uhum. chato. De uma certa forma, independente de qualquer coisa, ela continua sendo minha mãe, né? Mas a Sim. relação fica bem complicada com ela. Uhum. E aí impacta muito nessa questão, né, de que tem coisas que a gente consegue controlar, né, que dependem da gente, e tem coisas que não dependem da gente, né? Então, por exemplo, a questão, né, dela é uma coisa que não tá no alcance de vocês de conseguirem, né, solucionar. Né? Aí o problema é com ela.
Uhum. Uhum. Sim. gente. A Agora gente, Exato. envolvendo religião também, vamos saber. é, a minha mãe, ela Uhum. tem obsessão pela religião. Então, acaba que piora a situação. Entendi. Ai, mas feliz de saber que vocês estão aí progredindo, que a mentoria também ajudou, a gente fica muito feliz. Exato. Tá? Ajudou demais, demais. E a gente segue Vale muito acompanhando a pena, vocês. sim. Falo, o conteúdo é pesado, mas funciona. Vale muito a Realmente, pena. vale a pena. A gente Vale muito a recebeu um feedback de uma menina, né, que fez também agora o curso. Essa semana passada ela entrou, né, no curso e ela falou: Olha, eu chorava direto, porque era pancada atrás de pancada e me reconhecendo, mudando ali, quase quebrando de verdade tudo que tinha dentro dela e refazendo. A gente fala: É um processo. É igual, porque assim, muitas pessoas, a gente vê isso muito na terapia também, né? Muitas pessoas entram na terapia achando que é um processo tranquilo, maravilhoso e tal. E não é assim, né? A gente se enxergar 100%, ver todos os nossos defeitos, as nossas dificuldades, coisas que a gente passaram e que doer e que, né, machucou. Nem sempre é uma coisa muito fácil, né? Eu falo: Você já viu demolição de prédio ser bonito? E ainda tem pessoas que têm dificuldade de olhar aceitar os próprios defeitos, né? Sim. Tem pessoas que têm essa dificuldade, então acaba sofrendo mais nessa questão de mudança, né? Sim, com certeza. Total. E é o que a gente fala. O prédio, às vezes, quando ele já está construído, se ele estiver torto na base, infelizmente você tem que derrubar muita coisa para poder reconstruir ele bem. E essa reconstrução ela é dolorosa, mas faz bem depois de ver, né, o processo refeito. Fala assim: opa, olha só, tá bonito agora, Deu resultado. tá seguro, deu resultado. Mas é Antes importante dar esse primeiro passo. correr risco, né, de perder tudo. Exato. Gente, obrigada. Mas obrigado, gente. Obrigado. Adorei Ai, meu Quase Deus. derrubei tudo aqui, gente. Socorro. Adorei a coragem de vocês de aparecerem. Júlia é sempre cheia de vergonha. E Exato. aí tá aqui, ó, arrasando. Parabéns pelos 1 ano e 7 meses. Verdade. Parabéns e obrigada, né, por acompanhar a gente aqui, por acreditar no trabalho também. E a gente fica muito feliz, de verdade, com o relacionamento de vocês e que tem evoluído, né, a cada dia. Exato. A gente que E agradece. Vocês ajudaram muito. chegando no casório, convida a gente. Ah, com certeza. Com certeza. Comer bolo, gente. Comer bolo. O convite de vocês está reservado. Valeu. Então tá bom. Obrigado, Ju. Obrigado, Lucão. Fiquem bem aí. Aproveitem aí do dia de vocês. Comemorem juntos. Isso aí. Tá bom? Como que desliga aqui? Como que se liga? Não sei. Deixa. Ai, Eu não sei como é que é, não. Aí, Ligou conseguiu. Desligou só a câmera. gente, A Má pergunta se a gente vai responder a caixinha. Vamos sim, Má. Vamos responder agora a caixinha. uma Eu pergunta. acho que é pra desligar, hein? Que a coisa desliga aí. Vê aí se... Não dá opção de desligar, não. Pera. Aqui. Não. Não, a gente não Ih, consegue desligar Júlia. agora, não. É você que tem que desligar, meu Deus. Eu vou sair e vou entrar de novo. Show. Tá.
Aí foi. É difícil esse negócio, questões técnicas. Então, ó, a Má perguntou, questão religiosa, quando sua sogra é muito devota na católica e o casal quer apenas casamento civil? Ótima pergunta, Mar. De verdade, ótima pergunta. Sobre essa questão é aquilo. Qual é o planejamento de vocês como casal? Por exemplo, eu e a Joyce, a gente nunca quis uma festa muito grande de casamento. E olha que a minha família é gigante. A minha família é enorme. Mas a gente não queria uma festa muito grande. Então a gente tentou, na medida do possível, fazer algo que desse para minha família vir, que a gente não gastasse tanto dinheiro com o casamento, porque também não era nosso plano. Uhum. Quando você pensa assim, poxa, a minha sogra ela é muito religiosa e quer que tenha um casamento na católica. Só que não é meu plano, não é um plano meu e do meu noivo fazer um casamento na católica, na igreja, só o civil. Vocês pensam em não fazer nunca o casamento na igreja? Como que é isso para vocês estruturar? Como vocês estruturaram, né, esse planejamento do casamento? Não, a gente só vai fazer no civil e tá bom por nós para sempre. Porque assim, o que a gente tem que pensar, né? O casamento é de vocês. Então, assim, por mais, né, que o pai e a mãe queiram ali, isso ainda precisa ser uma decisão de vocês. Vocês precisam se sentir à vontade com essa decisão, Com né? certeza. Porque o casamento não é do seu sogro e nem da sua sogra. É legal que eles estejam ali, que eles, né, deem apoio e tudo, mas a decisão ainda é de vocês, né? E tentar entender também o porquê que de repente é tão difícil e contra isso. De repente é uma dificuldade de vocês de conseguirem se posicionar, uma dificuldade de conseguir falar com ela, né? Se colocar de uma forma que ela entenda o lugar dela, que não é decidindo por vocês, né? Exato. E aí vocês terem, né, isso bem definido. Qual é o planejamento de vocês? Uhum. Ela falou, pode ser que sua sogra tenha falado, eu não vou no casamento se vocês não casarem na católica. Uhum. Mas aí é complicado, tipo, até que ponto ela está querendo, de repente, manipular uma situação para que vocês façam aquilo que ela quer. E se, de repente, quando vocês tiverem um filho, ela falar assim, eu não vou falar com meu neto se vocês não deixarem ele vir na minha casa, se vocês não batizarem na católica, vocês têm que batizar na católica. Entende? Até que ponto a opinião dela e a vontade da sua sogra sobressai a vontade do casal. Uhum. E isso é muito perigoso, porque isso acaba criando um motivo e precedente para que isso aconteça em outras vezes também. Exato. Explicado, Má? Explicado? Faz sentido? Espero que sim. Gente, obrigada aqui pela companhia de vocês. Foi muito, muito, muito legal essa live. Semana que vem estaremos aqui também, né? Talvez eu não, porque você já me chutou da live para fazer com a minha mãe. Vou pensar no seu caso. Semana que vem estaremos aqui, talvez vocês e eles e minha mãe, porque eu vou estar assistindo também no chat lá, mandando pergunta. Pode comprar um selinho, inclusive. Vou comprar um selinho também, comprar um selo lá. Aí você manda um beijo para mim. Fala, Rafael, Tá bom. um beijo, obrigado. Vou comprar um selo. Tá bom, gente? Muito, muito obrigada a vocês aí que ficaram. Que foi? Momento print. Tem que ter. Ah, é? Momento print, gente. Momento print da live. Esse momento print, gente, ele é muito importante. É o momento que a gente fica parado aqui. Vocês mandam coraçãozinho laranja no chat e tira print para poder fazer o quê? Postar no story de vocês. Isso ajuda muito a gente. Mas como é que postar no story ajuda a gente? Ajuda porque você vai estar mostrando para outras pessoas que existe um perfil aqui no Instagram que fala sobre relacionamentos saudáveis, que a gente é uma baita de uma gangue do coração laranja e acredita que o amor existe de maneira saudável. É isso que a gente quer demonstrar. Então, gente, coraçãozinho laranja no chat, printa, posta no story e marca a gente para a gente repostar aqui e outras pessoas conhecerem a nossa proposta, a nossa gangue. Eu tô rindo aqui há 1 hora já, tá, vida? Eu ri. Eu tô tirando a frente aqui também, gente. Tira a frente, Isda. Estátua.
Obrigada, gente. Obrigada pela companhia de vocês. Ó, Ana já falou print ok. Galera que tiver print Posta e ok. marca lá a gente, por favor. Quem tirou print, bota print ok ali pra gente ver, ó. A Ana botou. Nossa, a Ana fala muito com a Ana direto. Posta lá Ó, a gente. Ó quem tá aqui, que não perde uma. Ícaro. Sempre nas lives. O Ícaro não perde uma live. O Ícaro já é certo. Acho que vai ter um dia antes dele comentar, eu vou falar, Ícaro, cadê você? Marcos também. Obrigada, gente. Obrigada por vocês terem ficado aqui. Marcos, Goiânia. Ó, eu falo, a presença masculina aqui na Hoje é muito importante. Meninas que estão aí, mulheres que estão aí, convidem os respectivos de vocês para seguir a Hoje. É bom que você aprende, ele aprende. Aí, Gabriel também, que não perde aí, ó. Valeu, Biel. Tamo junto. Tá quietinho amanhã, 5h30 da manhã na praça, hein? Sem falhar. Você, eu não. Pode ir lá sozinho, que 5h30 não dá pra mim não, Biel. Gente, beijo. Obrigada. Semana que vem já estão convidados. Estaremos aqui novamente. Live Rafael com a talvez sogra, não. hein? Vou pensar no caso dele. Pensa com carinho. Live com a sogra. Galera, Tá bom? se vocês Calma, tiverem... se minha sogra aceitar, meu filho. tem que Calma. ver se ela aceita. Tomara que ela aceite aceite participar. Ela Tá? é meio tímida, Quem né? é? Meu primo da Macena, Lucas. o Lucas. O Kaique. Lucas, chegou atrasado, hein, Chegou meu filho? tarde, Lucão. Ó, beijo. Fiquem Semana bem. que vem estamos aqui, esperamos vocês, como sempre, tá? No mesmo bate-horário, 19h09. É nóis. Estaremos A juntos. live vai ficar salva, tá?